pessoal, hoje vim gravar mais um vídeo pra vocês falando sobre crimes absurdos. E o crime de hoje aconteceu no último fim de semana, no dia 16, domingo passado, e fala sobre o caso do Babak Conradin. Provavelmente não é desse jeito que pronuncia o nome dele, porque ele é iraniano, então, né, a pronúncia é totalmente diferente, mas se fala assim, pelo menos em português. E como eu disse, esse crime é iraniano, então nós vamos ver aí mais um crime de honra no Irã. O cineasta e diretor de cinema Babak Conradin, como eu já disse, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome, foi brutalmente assassinado pelos próprios pais no último fim de semana de 16 de maio, 16 de 5 de 2021. O rapaz tinha 47 anos e já não morava mais no Irã há um bom tempo. Ele morava em Londres já há muito tempo, mas ele teria voltado ao Irã para resolver algumas questões com a família e dar aula em uma universidade local. Alguns noticiários disseram que ele teria voltado para dar aula nessa universidade local, já outros disseram que ele teria voltado para resolver a questão da solteirice dele com os pais. Porque essa questão de homens solteiros a essa idade lá, gente, é muito complicado. Não é igual aqui, não. Como se diz, o buraco lá é muito embaixo. Então, não ficou muito claro se ele realmente voltou para dar aula ou se ele voltou para resolver essa questão do casamento com os pais. O Babak, ele se formou pela Universidade de Teherã em 2009. Posteriormente, ele fez um mestrado em cinema, mas logo depois ele foi morar em Londres. Na Europa, ele adquiriu muita experiência na sua bagagem como cineasta, lançou vários curtas-metragens e foi destacado aqui na notícia 2 dele. E esses curta-metragens dele eram focados em se mudar do país para fugir da família. Então a gente meio que já fica na dúvida e se ele já não estava fugindo dos pais por saber de alguma coisa esquisita ou simplesmente para fugir da cultura, né? Porque, convenhamos, a cultura ocidental e oriental é muito diferente, muito difícil, eu ia dizer, mas na verdade é muito diferente. Porém, quando ele voltou para a terra natal dele, né, o que ele não imaginava é que a vida dele ia se tornar um verdadeiro filme de terror. Os restos mortais do Babak foram encontrados em sacos de lixo dentro de uma mala, em uma lata de lixo em Ektaban. Gente, eu tenho que ler esses nomes, porque é impossível lembrar disso. Ektaban, em um bairro da capital iraniana de Teherã. E os acusados dessa bárbara seriam os próprios pais do Babak. Seriam não, né, gente? São os próprios pais do Babak, porque eles não fizeram questão nenhuma de esconder esse crime. E além de não esconderem, também alegaram não ter... E além de não esconderem, também alegaram não ter nenhum tipo de arrependimento. Gente, vou baixar um pouco minha cadeira aqui. Ai. Ficou melhor assim. O pai do Babak, ele deu detalhes ao chefe de polícia da cidade de Teherã, chamado Mohammad Shariari. Ele disse que anestesiou o filho e depois matou ele esfaqueado. E após isso, teria cortado em pedaços, esquartejado, né, o corpo para que coubesse nas sacolas e posteriormente dentro da mala. E ele teria jogado todos esses pedaços em uma lata de lixo qualquer. A polícia chegou aí até a casa deles, encontraram vários vestígios ali do assassinato, provavelmente sangue, as armas que foram usadas, né? Então, realmente ficou provado que não era uma alucinação do pai dele, até porque, né, quem vai inventar uma coisa dessas? Ficou provado que realmente foram os pais dele que mataram ele. Não só o pai, a mãe também participou. O motivo do crime, como eu disse, seria porque o cineasta aos 47 anos ainda era solteiro, e isso para a cultura deles é inadmissível. Não sei se chega todo mundo a morrer, né? Mas isso para o pai dele, pelo menos, era inadmissível. Mas posteriormente a gente vai perceber que não era só isso. Eles são muito rigorosos em questões... Como eu vou dizer isso? Encontros amorosos fora do casamento e em questões de homossexuais também. A princípio, quando eu comecei a ler a matéria, eu imaginei que talvez o Babak pudesse ser homossexual, porque isso lá não só no Irã, né? Na comunidade árabe ali em si, no Brasil talvez nem tanto, não são tão mal aceitos assim, mas lá é inadmissível, não existe, assim, existe, né, gente? Mas para eles não existe. Então, são coisas que são punidas com morte. Inicialmente, eu imaginei que talvez ele pudesse ser gay. Mas, depois, com o que foi dito ali nas reportagens,
tem outra coisa por trás. Não é isso, é outra coisa. A polícia disse que esse seria um crime de honra. Realmente eles confirmaram que se trata de um crime de honra e não se sentiram surpreendidos porque, pelo visto, isso é muito comum de acontecer por lá. Os pais de Babaque também confessaram que mataram um genro há 10 anos atrás e há 3 anos eles mataram uma das filhas pelos mesmos procedimentos do Babaque. Anestesiaram a criatura e depois despedaçaram e esquartejaram. Então, assim, não sei como que ainda ninguém tinha percebido. E se esse Babaque sabia o que estava acontecendo, ele foi um verdadeiro babaca, né? Babaca e babaca. Ai, credo, gente. Mas se ele sabia o que tinha acontecido, ele ainda foi voltar pra cidade dele, sabendo que os pais dele faziam, até porque é super comum, né? 2 pessoas somem, assim, no intervalo de 13 anos e fica por isso mesmo, ninguém dá falta. Mas é uma coisa que a gente também não pode falar muito, né? Porque são culturas muito distintas da nossa, então a gente não sabe como que as coisas funcionam lá. Os jornalistas perguntam pro pai dele se ele tem algum tipo de arrependimento e ele diz que não tem arrependimento nenhum, que pra ele estava certo que ele tinha feito. Inclusive, ele disse que não tem nenhum tipo de pesadelo com o que ele fez, porque as pessoas que ele matou tinham um nível alto de corrupção moral. Agora, gente, se matar uma pessoa não é um nível altíssimo de corrupção moral, eu não sei o que é uma corrupção moral para esse senhor, né? Em outra entrevista, o pai do Babaque alegou que agora ele estaria aliviado, que todos os problemas da vida dele tinham cessado depois de fazer isso. Gente do céu, a pessoa tem que ser muito mórbida, né? Meio psicopata, pra achar que matou 3 pessoas, 2 delas filhos dele, e tá tudo bem, tô zen, agora não tem mais problema, e é isso aí, bola pra frente, vida que segue. O pai dele disse que depois da pandemia, o Babaque começou a levar pessoas para casa, para dar aula em casa, e que ele e a mãe começaram a notar que sempre eram mulheres. Todos os alunos que ele levava para casa alegando que seria para dar aula, eram sempre meninas e que eles não sabiam se realmente aquelas mulheres que entravam na casa deles eram alunas ou não. E aí a gente vê, né, o nível do negócio. O pessoal acha que, sei lá, o que eles acham. Sei nem, perdi aqui o fio da meada que eu ia dizer. Mas ele matou o filho por achar que ele estava tendo relacionamentos extraconjugais. É o que diz? Amantes, né? Vamos dizer amantes, quando a pessoa não é casada. Ele disse que esses encontros aconteciam todas as semanas, 3 vezes por semana, e que realmente ele não sabia se as mulheres eram de fato estudantes ou não. Ele também falou que chegou a propor pro Babaque vender um carro que eles tinham para ele, conseguiu alugar um apartamento só para ele, que o Babaque disse que não, que ele nunca ia sair da casa dos pais. E aí o pai dele falou para ele que ele ia esperar, então, ele achar uma pessoa para dar 100 mil rubis. Deixa eu ver se é rubis mesmo. Não, 10 mil milhões de tomans, que é a moeda iraniana, para matar ele. Aí diz que o Babaque debochou e disse que ele era o Babaque Romandim, que ninguém nunca ia encostar nele pro pai dele não ser bobo. É, né? Pelo visto, quem foi bobo foi ele. Porque realmente o pai não pagou outra pessoa, não. Ele foi lá e fez. Mas também pudera, né, gente? Quem vai imaginar que o próprio pai vai ter coragem de fazer uma coisa dessa? Ou ele não imaginava, ou ele realmente não sabia que a irmã teria... Ou ele realmente não sabia que a irmã teria sido assassinada pelos pais, ou ele ficou muito acostumado com a convivência com o Ocidente, que esse tipo de coisa acontece, né? Não vamos dizer que não acontece, acontece, mas não com tanta frequência. Não com tanta frequência, ou a gente pelo menos não fica sabendo. Mas ele ficou aí bem acomodado, dizendo que não ia sair da casa dos pais. O jornalista local Jenson Brodsky, analista e editor da TV Irã International, disse ao Daily Mail, eu tô lendo aqui porque isso é uma fala, então eu tenho que repetir exatamente, né? Disse ao Daily Mail que ele acha uma morte horrível do Babaque e que isso é apenas o exemplo mais recente de um longo padrão de violência doméstica que eles veem no Irã. Ele ainda acrescentou que teve 2 casos recentes também que chocaram as autoridades iranianas, que foi do jovem Ali Fazeli Mofared, que foi morto pelos parentes depois que descobriram que ele era gay, e da adolescente Romina Hashifraf, de 14 anos, que foi decapitada pelo pai em mais um crime de honra. Provavelmente essa menina aí,
ou ela fugiu com o namorado, ou ela foi assediada, estuprada, porque lá esse tipo de coisa é resolvido com crime de honra também, né? Aqui na reportagem não diz exatamente o que aconteceu com essa menina de 14 anos, mas ela foi morta pelo próprio pai em um crime de honra. Assim como o Babaque, assim como o Ali, todos mortos em crimes de honra. Aqui a gente não fica sabendo tanto desse tipo de coisa. Geralmente são casos que tomam assim notoriedade internacional, que a gente sabe. Que nem desse, por ser uma pessoa conhecida, ele morou em Londres muito tempo, fez vários trabalhos lá, mas dificilmente a gente fica sabendo disso por aqui. Mas são coisas muito comuns, absurdas, mas muito comuns de acontecer por lá. Eu vou ver ainda se eu vou realmente colocar o vídeo dele aqui. Se ainda estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá no Twitter assistir. E é isso, gente. Vocês ficaram sabendo de alguma coisa? Viram alguma coisa? Eu não assisti nada no domingo, não assisti Fantástico, não assisti jornal, não assisti nada. Eu achei essa matéria no G1, lá no jornal online da Globo, né? Mas na TV mesmo eu não vi. E que absurdo, né? Não tem nem o que comentar. Um horror. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais. Tchau!